Bom, meus queridos alunos do sexto ano, retornamos com a nossa revisão, só que agora vamos dar continuidade indo para o capítulo 8. Relembrando mais uma vez, assim como eu falei no capítulo 7, ao final do capítulo 8 tem um exercício que é para vocês me entregar, que é para vocês me entregarem, na verdade, que também somará ponto para a avaliação de vocês. Sendo assim, nós já vamos começar a dar seguimento no que nós trabalhamos na primeira parte do assunto Grécia, lá no capítulo 7. Então agora nós estamos indo para o capítulo 8. Lembrando que para a prova nós iremos estudar o capítulo 7, 8 e 9. Sendo que eu irei me ater diretamente ao que está dentro do livro. Então vocês não tem como errar nesta prova, porque tudo que eu, conforme eu irei perguntar, poderá ter realmente até perguntas dessas aí que estão no questionário para vocês fazerem. Tá? Fiquem muito atentos na hora de responder essa prova. Então, no capítulo 8 nós trabalhamos, já iniciando esse capítulo 8, nós começamos a trabalhar sobre Esparta e Atenas. Por quê? Falamos de Esparta e Atenas, porque Esparta e Atenas vão ser as duas cidades que mais vão se destacar na história grega. E por que elas vão se destacar? Justamente porque as duas têm características diferentes uma da outra, mas que vão servir para o mundo ocidental também como base, tá? Então esse passeio que nós vamos fazer nesse resumo é do que nós trabalhamos, os alunos presencialmente na sala de aula. Então, nós temos logo que entender aqui Atenas, berço da democracia novamente. Porque é em Atenas que a sociedade ocidental vai começar a se organizar. Né? A partir do momento que eles passam pelos processos políticos dele, que perpassa desde o período da tirania, por outros períodos que geralmente geraram conflitos, eles conseguem chegar a um consenso que a democracia é a melhor forma de governar Atenas. Entretanto, sempre volto a lembrar o que eu falei no vídeo passado, que essa democracia não havia a participação popular de toda a população, mas sim somente da parte da elite, e a elite masculina. Tá? As mulheres não eram dadas esse direito, então é muito importante a gente poder falar isso. Mas, por exemplo, as bases de como se organizou a democracia da Grécia, ela vai servir de base para as democracias atuais, inclusive, como, por exemplo, a ideia de que vence a maioria, né, o que a maioria pensa, conforme se organiza. Então, essa, por exemplo, vai ser um dos pilares. E outra coisa, o voto, né, a conquista pelo poder por via democrática. Mesmo que essa democracia não fosse uma democracia expandida, né, fosse uma democracia que muitos historiadores chamam de classista, né, que ela privilegiava apenas os mais ricos, porque os homens daquela época entendiam que apenas os mais ricos poderiam guiar toda a sociedade, né, diferente de hoje da concepção que nós temos de democracia, né, de democracia plena, que é a participação popular de todos, independente de cor, credo, religião e assim sucessivamente. Mas para isso a gente precisa entender esse primeiro conceito de democracia, que é o que eu estou dizendo para vocês, que é essa ideia de participação popular de todos, que na Grécia não era o que ocorria. O que ocorria era uma participação da elite branca e masculina. Tá? Aí nós chegamos na evolução política. A evolução política ela começa desde a monarquia, né, que nós já havíamos falado na aula passada, no capítulo 7, da monarquia. Depois ela passa pela tirania até que os atenienses, os gregos, na verdade, descobrem a democracia. Mas nem toda a cidade grega, isso vale-se de passagem dizer, pensava da mesma forma, até porque é algo natural das democracias, né? Porque as pessoas não pensam igualmente, mas elas precisam chegar a um consenso e resolver os seus conflitos. Não foi o que de fato aconteceu, tanto que os conflitos que vão acontecer, e nós vamos ver daqui com o passar do tempo, entre Atenas e Esparta vai culminar na Guerra do Peloponeso, que é o último tópico que nós vamos falar. Mas antes disso, nós temos que conhecer essas classes, né, como elas estavam divididas. Então, para a gente poder primeiro entender, a gente precisa ver que
em Atenas, os eupátridas era a classe dominante, né? Dentro também, na Esparta, nós tínhamos os eupátridas. Também nós tínhamos os metecos, também nós tínhamos os escravos e também nós tínhamos os gemores. Quando a gente pensa nessas classes que estão aí descritas nos livros de vocês, claro que aqui eu estou seguindo uma hierarquia normal de como estava dividida a classe. Eu poderia colocar aqui em pirâmide social. Então, se nós fôssemos colocar em pirâmide social, claro que os eupátridas aqui em Atenas já estariam aqui como a classe dominante, o topo da pirâmide, ou seja, eles estavam lá em cima, a elite. Depois vinham os metecos. Os metecos nada mais eram do que estrangeiros, que iam trabalhar geralmente na Grécia e de alguma forma ganhavam dinheiro também, mas tinham que pagar impostos. Aqui nós temos os escravos. Os escravos, eles não tinham direito algum, nem político, na verdade já estavam lá nas condições de escravos. Como é que eles chegavam na condição de escravos? Duas formas. A primeira, eram povos que eram conquistados e que se rendiam nas lutas quando os gregos, geralmente liderados por Esparta, conquistavam e traziam para produzir as riquezas da Grécia no geral. Então, esses escravos vinham por esse meio, que era por meio das guerras, né, os que se rendiam, e também tinha os escravos gregos. Aí você fica assim pensando, escravo grego? Sim, escravo grego. Como é que se dava essa escravidão grega? A partir do momento em que você ficava devendo uma dívida e você não conseguia pagar. Então, você tinha que fazer um contrato e pagar para aquela pessoa ao qual você tinha feito o empréstimo por prestação de serviço, que seria escravo para essa pessoa até você poder pagar a sua dívida. E a última classe que nós temos é os gemores. Os gemores, eles nada mais nada menos eram do que os comerciantes, né? A famosa burguesia que já existia, mas não tinha direito político. E que lá na Idade Média, vocês vão perceber que a partir do momento que elas vão ocupar as regiões dos burgos, no 7º ano vocês vão estar vendo isso, essa elite comercial, ela vai começar também a lutar por direitos, né? Porque até então aqui, eles entendem, por eles serem estrangeiros também, que de certa forma eles não teriam direitos a não ser deveres com a sociedade grega. Aí nós temos aqui, vamos falar um pouquinho de Esparta, né? Porque Esparta, para a gente poder entender Esparta, a gente vai chegar a entender ela como cidade da guerra. Por que Esparta era a cidade da guerra? Porque a educação, como está aqui nesse tópico, era militarizada. Então, como é que é essa educação militarizada? Aos 7 anos de idade, todo e qualquer garoto espartano, ele era retirado da família e entregue ao exército espartano. Lembrando que Atenas preparava a pessoa para a filosofia, preparava a pessoa para as artes, preparava as pessoas para o próprio desenvolvimento da democracia. Já a Esparta não, Esparta preparava diretamente para o confronto, tá? Sendo assim, essa divisão de Esparta, você vai encontrar os esparciatas, os periecos, os ilotas, tá? Dentro dessa classificação, os esparciatas eram que tinham mais poder, lógico, mais dinheiro e direitos. Os periecos não tinham direitos, os ilotas muito menos. E, por fim, o conflito entre essas duas cidades vai gerar a chamada Guerra do Peloponeso, no qual essa guerra vai destruir a sociedade grega, que vocês vão ver no próximo capítulo. Valeu, galera!